Olá, bom dia, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo e agora são 11 horas pelo horário de Brasília. E como aqui na HIT a notícia não para, eu estou de volta para trazer para você os destaques do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O inverno está indo embora e a primavera chegando no sábado. Apesar disso, o calorão atípico desse período vai continuar nos próximos dias. A primavera chega oficialmente às 13h50 do dia 23 de setembro, pelo horário de Brasília. As principais características climatológicas dessa estação são o retorno gradual da chuva e o aumento da temperatura. Apesar de ainda estarmos no inverno, as altas temperaturas já atingem várias regiões e têm causado alertas e preocupações. E o calor vai aumentar mais nos próximos dias. O pico da onda de calor está sendo esperado para o fim de semana. As pessoas precisam ficar atentas e se preparar com esse calor que o Brasil vai enfrentar no primeiro fim de semana da primavera. Não é apenas desconfortável, é um calor que pode ser até fatal. É preciso mesmo muita sombra e água fresca para esses dias. A previsão da Climatempo indica temperaturas superiores aos 40 graus em estados como Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Tocantins e interior do Maranhão e do Piauí e o oeste da Bahia e de Minas Gerais, o oeste, o norte do estado de São Paulo e a parte norte-noroeste do Paraná também são candidatos a registrar temperaturas em torno dos 40 graus nesses dias. As capitais mais quentes devem ser Cuiabá, com previsão de temperaturas de até 43 graus. O Rio de Janeiro, com máxima prevista de 41 graus. E Palmas, com máxima de até 40 graus. Também há previsão de chuva forte no primeiro fim de semana da primavera sobre o Rio Grande do Sul e para a Serra Catarinense, Litoral e o Vale do Itajaí. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria nesta quinta-feira contra a tese do marco temporal. Um julgamento considerado chave para o futuro dos povos originários e suas terras ancestrais. Foram 9 votos a 2. Só votaram contra os ministros André Mendonça e Cássio Nunes Marques. Indígenas que acompanhavam a votação em Brasília comemoraram a decisão. Um misto de alegria e choro foi registrado em frente à mais alta corte do Judiciário, que concluiu com 9 votos a favor dos povos originários dos 11 magistrados que compõem o STF. Então, para a gente hoje derrotar o marco temporal é garantir que a história do país tem sim os povos indígenas nela e reconhecer os seus territórios é mais do que direito, é histórico e fundamental ter um reconhecimento. Então, para a gente, esse momento de hoje é muito importante, é uma vitória do movimento indígena. Estou feliz demais, porque hoje o povo Xoclen está tendo realmente o seu direito reconhecido. O povo Xoclen está garantindo a terra para os seus meninos. E o marco temporal, que não deveria nem estar em votação, está liquidado. A nossa terra indígena está salva. Nesta quinta-feira, Rosa Weber, Gilmar Mendes, Luiz Fux e Carmen Lúcia votaram contra a tese, defendida pelo poderoso lobby agropecuário, que só reconhece como territórios indígenas aqueles ocupados pelos povos originários quando a Constituição foi promulgada, em 1988. E são reconhecidos aos índios, sua organização social, costumes e as terras que tradicionalmente ocupam. Então, no momento da propositura da ação, quem ocupava a terra? Os índios. Rosa Weber, Fux, Gilmar Mendes e Carmen Lúcia acompanharam o voto do relator, ministro Edson Fachin. O STF ainda deve decidir se prevê indenizações para alguns donos de terra que seriam transformadas em reservas. O julgamento era considerado chave para o futuro dos povos originários e suas terras ancestrais, que são vistas como uma barreira importante contra o desmatamento. Segundo a ONG Instituto Socioambiental, a tese do marco temporal ameaçava quase 1/3 das mais de 700 reservas indígenas já demarcadas no país, a maioria na Amazônia. A demarcação garante a estes povos o direito a ocupar suas terras ancestrais, bem como o uso exclusivo de seus recursos naturais. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, suspendeu o julgamento sobre a descriminalização do aborto após um pedido de destaque. Na prática, a ação que estava sendo julgada no plenário virtual da Corte vai ser discutida presencialmente com a sustentação oral dos votos dos ministros.
A relatora do caso, a presidente Rosa Weber, votou a favor da descriminalização da interrupção da gravidez até a 12ª semana de gestação. O julgamento não tem data para ser retomado. E a Ucrânia enviou um segundo navio cargueiro com trigo para o Egito nesta sexta-feira. O país tenta dar continuidade à exportação de grãos após o fim do acordo com a Rússia. Este é o segundo cargueiro a deixar o país esta semana, apesar do bloqueio imposto pela Rússia no Mar Negro. O ministro ucraniano de Infraestruturas, Oleksandr Kubrakov, informou na rede X que o navio Aroyat zarpou do porto Chornomorsk com 17.600 toneladas de trigo ucraniano com destino ao Egito. Moscou abandonou em julho um acordo que permitiu, durante 12 meses, a exportação através do Mar Negro de produtos agrícolas ucranianos, essenciais para a economia do país invadido e para a segurança alimentar mundial. Em resposta ao colapso do acordo e à ameaça russa de atacar os navios ucranianos, Kiev está testando uma nova rota marítima ao longo das costas da Romênia e Bulgária, países membros da OTAN. Na terça-feira, o ministro Kubrakov anunciou a saída de Chornomorsk de um navio com 3.000 toneladas de trigo. O ministro informou que o destino deste cargueiro é o continente asiático. A Rússia não atacou este novo corredor marítimo, mas bombardeia com frequência as instalações de cereais dos portos ucranianos. Kiev quer garantir o abastecimento da África, que precisa da produção ucraniana, e, ao mesmo tempo, contra-atacar a influência russa no continente, depois que o presidente Vladimir Putin prometeu fornecer trigo de maneira gratuita a vários países africanos. Rússia e Ucrânia são duas grandes potências agrícolas, com produções fundamentais para a segurança alimentar global. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço pela sua companhia e te convido a continuar ligado na nossa programação, porque às 13 horas a Daniela Parisi volta com o balanço das notícias da manhã e eu estou de volta às 13h50 com mais informações para você. Até já!